Oi, pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 aqui do nosso Macetando o INEP. E a gente vai fazer realmente assim um apanhado geral de outros temas ali, tá? Com palavras-chave ali para as questões da prova objetiva. Então, bora lá, começando com as parasitoses intestinais. Quando o INEP estiver falando, né, sobre ascaridíase, geralmente vem o quê? Um paciente com sinais, né, e sintomas ali de obstrução intestinal, tá? A gente tem que lembrar também de que nas fezes vai sair já o verme ali, né, aqueles ascaris ali. O tratamento é geralmente feito com albendazol e se o paciente tiver, né, obstrução intestinal ali com bolo de ascaris, né, a gente vai ter que fazer óleo mineral e sonda nasogástrica. Então, o que eu quero que vocês saibam? Se tem obstrução intestinal, eu vou ter que fazer, né, essas três coisas aqui, ó, esses três tratamentos. Albendazol, óleo mineral e sonda nasogástrica, ok? A sonda é realmente para descomprimir ali, né, essa obstrução intestinal e ter alívios dos sintomas, tá? Porque o paciente vai ter realmente, assim, aquele abdômen extremamente distendido, tá? Então, é muito importante a gente fazer. O óleo mineral é para justamente ajudar realmente aquele bolo que estava ali obstruindo a sair com mais facilidade. E o albendazol, obviamente, né, para matar ali totalmente os ascaris, ok? Então, ascaridíase na hora da prova, eu quero que vocês tenham em mente essas palavras-chave aqui, ok? Falando agora sobre estrongiloidíase. Gente, estrongiloidíase, sim ou sim na prova vai vir o quê? Uma hipereosinofilia, tá? Então, se você suspeitar de uma parasitose intestinal, que no INEP vai vir um eosinófilo extremamente elevado, você vai ter que pensar na estrongiloidíase, ok? Geralmente é por autoinfecção, tá? Então, o próprio paciente que tem o estrongiloides ali, ele vai se reinfectar, tá? Então, ele não lava a mão ali, ele mesmo vai comer, vamos dizer assim, os ovos ali e vai reinfectar, ok? E o tratamento é ivermectina. Eu quero que vocês saibam, principalmente, esses medicamentos aqui que eu trouxe para vocês, tá bom? No caso da tricuríase, a gente já tem uma palavra-chave, né? Que é prolapso retal, tá? Com uma diarreia crônica. Então, se na hora da prova eu tiver prolapso retal, eu vou pensar em tricuríase, ok? Tratamento mebendazol ou albendazol. Sobre enterobíase, geralmente sim ou sim vai ser uma criança com bastante prurido anal noturno, tá? E aí pode, inclusive, ter também prurido vaginal se for uma menina, né? Então a gente precisa ter em conta isso, tá? Enterobíase, a gente vai pensar nesse prurido intenso anal, tá? Ele é basicamente chamado também como uma escabiose, né, perianal ali, tá? Que é justamente pelo oxiúrios ali, tá? Tratamento, mebendazol e albendazol, ok? Lembrando que nesse caso, por exemplo, a gente tem que fazer também, né, para diagnóstico ali da oxiúris, o teste da fita, né? Então você coloca a fita ali e vê os vermezinhos ali na própria fita, tá? Leva para a lâmina e verifica. Falando agora sobre outros quadros da infectologia, né? Aqui a gente tem aqui a hanseníase. Hanseníase é um tema que o INEP gosta bastante, mas já faz um tempinho ali que não cobra, tá? Então pode ser que venha agora na prova de vocês. A gente vai ter o quê? Lesões hipocrômicas, tá? Em placas, com perda de sensibilidade ou pelos no local. Pode ser mais do que 5, pode ser menos do que 5, tá? E a gente divide, né? Lá nas classificações operacionais, né? Em palse, bacilar ou multibacilar. Lembrando que para a palse bacilar é menos do que 5, né? Lesões. Na multi é mais do que 5. O teste de baciloscopia vai estar negativo, no multibacilar ele está positivo, tá? E lembrem também da palpação, tá? De 2 ou mais cadeias nervosas, tá? Para ser um multibacilar. Tem que ter acometido 2 nervos ali, ok? Pelo menos. Tratamento vocês já sabem, né? Clofazimina, dapsona e rifampicina, né? Lembrando, né, que a quantidade do tratamento vai depender se ela é paucibacilar ou se ela é multibacilar, tá? Então, aí no caso, se for paucibacilar, a gente vai fazer aqui, né, o tratamento de até, né, 6 meses ali, no mínimo, tá? E se for multibacilar, a gente duplica, né? Então, no mínimo, 12 meses ali. Lembrando que o máximo para paucibacilar é 9 meses, e a máxima aqui do multibacilar é 18 meses, tá? É entre esses meses aqui, tá bom? Então, vocês têm que saber a margem completa ali de um e do outro.
Dose, né? Clofazimina a gente tem 300 miligramas, lembra? Dapsona é 100 miligramas e rifampicina 600 miligramas. Lembrem que a clofazimina, a gente vai diminuir ela para 50 miligramas na dose diária, porque essa dose maior é dose supervisionada, né? Dapsona não muda nem a supervisionada nem a diária, e a rifampicina é somente na supervisionada, né? Através do TDO, tratamento diretamente observado, ok? Então tem que saber disso daí, porque hanseníase é um tema que o INEP gosta de cobrar bastante, tá? Falando agora um pouquinho sobre pitiríase, né? A gente tem 3 tipos de pitiríase ali, né? A pitiríase vesicolor, tá? Que é o nosso famoso pano branco. A pitiríase rósea, sendo que essa pitiríase rósea é justamente essa daqui, ó, que dá a lesão de árvore de Natal, ou seja, tem uma lesão mãe, vamos dizer assim, uma que surgiu, e aí depois vai abrindo pelas laterais e formando igual uma árvore de Natal com novas lesões, tá? Essa é a rósea. E por último, a gente tem a alba, e a alba ela é mais nas crianças, tá? Principalmente as crianças que têm dermatite atópica, ok? É basicamente isso que eu quero que vocês saibam sobre pitiríase. Não é um tema que o INEP cobra muito, mas eu decidi trazer esses pontos primordiais aqui para vocês, tá? Sobre tíneas, né? As tíneas aqui, a gente também tem várias tíneas, né? A gente tem a tíneas pedis, que é a do pé, corpórea, que é do corpo, tem a do couro cabeludo, que eu esqueci o nome, lembrei, capites. Então, a da cabeça, né, do couro cabeludo é capites, tá? E o que, que vocês têm que saber? Basicamente são placas, tá? Placas ali, lesões em anel, parece um anel mesmo ali, tá? Ou seja, parece assim, ó, ele é meio oco, vamos dizer assim, por dentro, né? São vermelhadas, são redondas, tá? Exceto a do pé, tá? Que não é em lesão de anel mesmo, é só uma forma de placa mesmo, tá? O ponto primordial das chinas é o prurido, né? Então tem um prurido extremamente intenso, tá? E vai depender justamente da região que tiver sido acometida ali por esse tipo de fungo, tá? E aí, nesse caso, o que a gente precisa entender? Se é uma infecção fúngica, a gente vai fazer um antifúngico, tá? E preferencialmente, gente, antifúngico tópico, tá? Então, aqui a gente pode passar uma terbinafina, um clotrimazol, tá? Dependendo ali, a gente pode fazer de 1 a 2 semanas, no máximo até 4 semanas de tratamento. É um tratamento meio chato, tá? Imagina ficar passando, né, antifúngico debaixo do pé, por exemplo. Mas é isso daí, tá? E a gente tem que lembrar que o coque geralmente é positivo. Sim, gente, o mesmo coque que a gente faz lá na candidíase. Por quê? Porque é uma infecção fúngica também, tá? Então, a gente tem que lembrar disso daí também, tá? É mais um apanhado geral mesmo de pontos chaves ali para vocês. Sobre leishmaniose, né, gente? Leishmaniose, a gente tem 2 tipos de leishmaniose, né? Que é a cutânea, onde vai ter somente uma única lesão, tá? E a gente tem a leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral é aquela que acomete o quê? Todo o corpo do meu paciente. Então, aqui a gente tem o quê? Sintomas sistêmicos, tá? Principalmente o quê? Hepatosplenomegalia, tá? Então, a gente precisa ficar atento na hora da prova. Fator de risco sempre vai vir, né, um contato com o paciente com cachorro, né? Então, ele tem cachorro ali, porque é ele que é o hospedeiro, né, da leishmania ali, tá? E lembra que é transmitido pelo mosquito ali, né? Aquele mosquito que tem uma bundinha mais vermelhinha, né? Se eu não me engano, o nome do mosquito é mosquito palha. Então, ele vai lá, pica o cachorrinho, que é o hospedeiro intermediário, pica a gente, e aí a gente tem a lesão única, tá? Que é essa úlcera cutânea ali, bordas, né, bem delimitadas, né? Não tem muito fundo necrótico, é um fundo mais limpo ali. Não tem dor, tá? Geralmente é indolor, tá? E aí, se não faz tratamento, ela vira visceral, ok? É isso, apanhado geral. O que eu quero que vocês saibam? Tratamento, né? O tratamento vai ser o quê? Anfotericina B. Se o paciente ele for idoso, gestante ou imunossuprimido. Agora, o tratamento de escolha, tá? É o glucantine. Glucantine, tá? Lembrando que o glucantine é um antimonial pentavalente, tá? Pode ser dito também dessa mesma forma, na prova pode aparecer dessa forma, tá? E ele é o tratamento de escolha, tá? A anfotericina é somente nesses 3 casos que eu trouxe para vocês ali, tá bom?
Lembra que é uma doença de notificação compulsória no sistema ciliar também. Falando agora sobre esporotricose, né? Aqui a gente vai ter o quê? Uma lesão ulcerada, tá? Com contos de rosário. O que significa isso? Teve uma lesão única, essa lesão ela vai aumentando e vai fistulizando, formando contas de rosário. Então, ela vai fazendo uma atrás da outra, tá? Pode ser para o lado, pode ser para baixo, pode ser para cima. O que importa é que ela vai seguir sempre, né, um sentido único, ok? E aí isso a gente chama de contos de rosário, tá? Geralmente na prova vai vir o quê? Ou um jardineiro, tá? Ou ainda um paciente que teve contato, né, com um gato ali que está doente, né, que sofreu uma arranhadura ali desse gato. Lembrando que a esporotricose a gente tem que pensar também na linfangite cutânea como diagnóstico diferencial, que é a mesma coisa da doença da arranhadura do gato. É a mesma coisa? Não, mas tem o mesmo fator de risco, tá? A esporotricose é infecção fúngica e a doença da arranhadura do gato é infecção bacteriana, tá? São dois germes distintos ali. Então, a gente precisa tomar cuidado. Tanto que aqui, né, na doença da arranhadura do gato, a gente faz azitromicina como primeira escolha, e aqui a gente vai fazer itraconazol, ok? Como primeira escolha. Então, vocês precisam também ter essa diferença ali entre um e outro, ok? Escabiose, gente. Escabiose é bem típico, né? Sempre vai vir, né? Um paciente com bastante prurido, com várias pessoas na mesma casa, no mesmo local, com os mesmos sintomas, e vai falar o que na prova? Que o sintoma do prurido, da coceira, ela piora à noite. Então, o prurido noturno é pior, tá? E tem lesões ali interdigitais, geralmente, né, entre os dedos aqui, tá? Ou do pé, ou da mão, ou nas áreas de dobras também, ok? Temos que lembrar. Tratamento, basicamente, com permetrina, tá? A 5%. A 1% é para piolho, tá? Pediculose, não é escabiose. Então, lembra que permetrina 5% é escabiose. Se for 1%, é piolho, tá? Que é pediculose, não escabiose. Outra coisa muito importante, tem que lembrar de verbalizar, né? E de ver ali na hora da prova o quê? 8 horas de permetrina, acordei, lavo, tá? Toma banho e retira a permetrina do corpo, tá bom? Tem que deixar de 8 a 14 horas no mínimo. Outra coisa, prescrever, obviamente, né, um antihistamínico, tá? Porque esse paciente ele vai estar com bastante prurido, então antihistamínico é extremamente importante. Herpes, vai vir o quê? Vesículas em cachos, né? Extremamente dolorosas. Então, o paciente ele vai ter uma dor neuropática, tá? Herpes, sim ou sim, vai ter a presença, né, de múltiplas vesículas agrupadas juntas, né, com halo eritematoso e dor, tá? É aquela dor que queima mesmo. Todo mundo já teve uma herpes labial e sabe que dói bastante. Tratamento aciclovir, tá? Aciclovir, ou algum antiviral ali, desde que seja, né, a simples ou a genital. A gente vai ter que fazer essa diferença, porque se for a simples, localizada, a gente faz tratamento tópico com aciclovir. Se for genital e tiver múltiplas lesões, a gente vai ter que fazer aciclovir via oral, né? Ou ainda vanciclovir, valaciclovir, tá? Vai depender ali do que tiver na alternativa, tá? Sobre tungíase, gente. Tungíase, a gente tem, né, uma infecção ali por parasita, né, causada pela pulga penetrante, né, a pulga penetrans. Então, ela mesma vai lá e deposita os ovos na própria pele do paciente, tá? Tem prurido intenso. Ai, meu Deus, mas eu vou confundir, então, com a escabiose, porque tem prurido intenso noturno. Aqui, a gente vai ter uma diferença, tá? A gente tem o quê? Um halo eritematoso com centro preto ou centro enegrecido, tá? Isso vai estar na prova, tá? Então, se a gente vê lá nos pés, principalmente, ou nas mãos, né? O paciente ali com uma lesão com pontinho preto no meio e branco ao redor, provavelmente se trata de uma tungíase, tá? O fator de risco principal, né, é descalço, o paciente, né, ele anda descalço ali, sem proteção dos pés, tá? Principalmente em regiões onde tem porcos ou galinheiros, tá? Porque justamente essa pulga, ela fica mais nesses lugares ali, tá? Tratamento, a gente vai ter que fazer o quê? Ivermectina para pacientes extremamente acometidos. Então, se tem muita lesão, a gente faz ivermectina na dose de 200 microgramas por quilograma, tá? Acredito que o INEP não cobre isso porque é muito específico, mas tem que saber. Associado ao que, gente? A explotar, né, esse halo eritematoso. O que seria explotar?
retirar com a agulha estéreo, tá? Ou bisturi. Então, a gente vai pegar a agulha estéreo ali, ó, vai cutucar mesmo ao redor ali e vai arrancar a casinha, vamos dizer assim, lá do ovinho da pulga, tá? Pode ser com agulha estéreo ou pode ser com bisturi, ok? Erisipela. Muito importante, por quê? Porque é uma placa eritematosa quente e brilhante, tá? Bem delimitada, causada pelo Streptopiógenes, tá? E aqui é um ponto importante. Por que eu quero que vocês saibam as características da erisipela? Porque ela faz diagnóstico diferencial com a celulite. Se eu sei que a erisipela ela é bem delimitada, então a celulite vai ser o quê? Mal delimitada. Se eu sei que aqui o paciente ele vai ter o eritema, né? Mais bonitinho, ele mais rente, rosado, brilhante, então a outra vai já ser mais nada a ver, né? Vai ser mais difuso, não vai ter aquela placa mais brilhante, nem rosada, tá? Então, sempre eu sei a característica de um, já faço diagnóstico diferencial para outro, tá? Outra coisa muito importante, o paciente com celulite, ele já basicamente entra com febre, enquanto na erisipela, não. A erisipela pode ter febre, mas é mais ao passar dos dias, tá? Eu falei para vocês aqui, o eritema é difuso na celulite, e aqui não é mais pelo Streptopiógenes, tá? É pelo Staphylococcus aureus. Porém, os dois pode causar os dois quadros, tá? O que eu trouxe para vocês é o mais comum, tá? Que vocês têm que saber ali, tá bom? Falando agora sobre farmacodermia. Gente, farmacodermia, o que vocês têm que ter na cabeça de vocês? É um paciente que está com uma reação alérgica a determinado tipo de medicação. Ponto. É isso, não tenho que brigar com a questão. O paciente ele vai apresentar um rash, então ele está tendo essa alergia e ele vai ficar totalmente empelotado, né? Vai ter aqueles pontos ali, praticamente de uma hemorragia mesmo, tá? Entre a derme ali. O paciente ele vai apresentar eosinofilia, e aí existem alguns tipos de farmacodermia. Pode ser somente uma reação alérgica que vai causar uma urticária? Pode. A urticária a gente já sabe, aquela placa, né, bem delimitada, com bastante lesões no corpo, ou ainda uma lesão única. Isso é urticária, tá? E tem bastante prurido. Sem sintomas sistêmicos. Agora, se o meu paciente ele apresenta algum sintoma sistêmico, qualquer um que seja, a gente vai ter que diagnosticar ou com DRESS, ou com Steven Johnson, ou a necrose tóxica, tá? Que é a NET ali. Como que eu vou diferenciar uma da outra? Gente, tem a aulinha lá na plataforma para vocês, que eu dou macete para cada uma. Lembra, Steven Johnson, o rash vai cometer menos de 10%, aliás, entre 10% e 30% do corpo. A NET acomete mais do que 30% do corpo. Dress vestido em inglês, então ele veste o rash completamente. Ele está totalmente acometido com DASH. Lembrando que o Dress é extremamente grave e NET também. E Steven Johnson é grave? É, mas ele ainda é menos grave do que o Dress e do que a NET, tá? Então vocês têm que ir lá na aulinha e estudar certinho ali a diferença entre as três. Tem lá na aulinha de miscelâneas de dermatologia, na aba de clínica médica, ok? Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre as intoxicações exógenas. Gente, intoxicações exógenas. O que eu quero que vocês recordem, né? Um repasso geral. O paciente ele vai ter pupilas alteradas, sim ou sim, seja miose, seja midríase. Isso vai depender de qual é o tipo de intoxicação, qual que é a síndrome, né? Que aquele paciente intoxicado está apresentando. Isso tem lá na aula de emergências e urgências, tá? De vocês, onde eu falo certinho o macete de cada um. Outra coisa que o paciente vai apresentar é uma síndrome tóxica, tá? Então, ele vai estar com taquicardia ou bradicardia, ele vai estar sudoreico, né, ou oligúrico, então ele não vai nem ter urina, vai depender de qual que é o tipo de intoxicação. E aí eu trouxe para vocês aquele macete geral da aula, né, que eu já dei para vocês. Síndrome adrenérgica é aquele paciente que está na luta ou fuga, então aquele paciente que ele vai estar realmente correndo ali, então ele vai estar suando, taquicárdico, tá? Então esse paciente com bastante salivação é um paciente que intoxicou e gerou uma síndrome adrenérgica. A colinérgica, praticamente a mesma coisa da adrenérgica. Então, ele está bastante suado ali, ele tem bastante ceolorreia também, tá? A gente chama a síndrome colinérgica de síndrome molhada por causa disso, tá? E a síndrome anticolinérgica é o contrário da colinérgica. Se a colinérgica era molhado, aqui ele vai ser mais seco. Então, ele vai ter o quê? Um quadro realmente de pele mais seca. Ele vai estar com bastante sede, ele vai estar bastante bradicárdico. Ele não vai conseguir, né, fazer as suas necessidades fisiológicas, então ele vai estar oligúrico, tá? Então, é muito importante a gente saber dessas características principais ali, tá? Porque, às vezes, no caso clínico, só com a descrição e os sinais e a gente já consegue encaixar em determinado tipo de síndrome aqui, dessas intoxicações exógenas, tá? Além dessas aqui, eu quero que vocês revisem, tá? Intoxicação por metanol.
tá? Que eu não trouxe aqui para vocês, mas eu quero que vocês deem uma lida depois. Intoxicação de metanol sempre vai ter um fator de risco o quê? Um paciente ele ingeriu uma bebida alcoólica desconhecida, né? E aí, o que vai ter geralmente para o INEP, né? A presença de alteração visual, tá? E essa alteração visual a gente chama de esbranquiçamento. Então, a visão do paciente vai ficar turva e esbranquiçada, parecendo flocos de neve, tá? Ou alterações em nevada também esbranquiçadas, é a mesma coisa, tá? Eu quero que vocês saibam disso. Outra coisa que eu quero que vocês saibam do antídoto, né? O antídoto do metanol é fomepizol ou o próprio álcool, tá? Que é o etanol, ok? Etanol, tá bom? Lembrem disso porque às vezes pode aparecer. Nunca veio no INEP, mas o INEP está mudando bastante. Ultimamente a gente acaba estudando um pouquinho além, tá? Agora vamos falar sobre melanoma, gente. Melanoma, o INEP já cobrou várias vezes. Eu tenho certeza que todo mundo sabe diagnosticar melanoma. E na hora da prova, o melanoma, ele vem geralmente com imagem, tá? Vem uma descriçãozinha ali bem básica e vem uma imagem. É muito característico. Se você vê uma lesão de pele com uma imagem totalmente preta ali, né, escurecida, com bordas irregulares ali, com diâmetro aumentado, tá? Assimétrico, a gente vai pensar em um melanoma, tá? E geralmente vem um paciente que está queixando ali que esse crescimento está sendo mais rápido do que o normal, tá? Ou seja, com meses ali, ele estava pequenininho e já ficou bem grandão ali, tá? Tem que lembrar aqui do melanoma que a gente faz, né? O ABCD do melanoma, que é o que a gente já falou, né? A de assimetria, B de bordas irregulares, o C da circunferência, né? E da coloração, perdão. A coloração, verificar se essa coloração, né? Tem várias hipercromias, não? Ou se ele segue somente um padrão. O D, que é do diâmetro, tá? E o E da evolução mais rápida. Outra coisa muito importante, né? O índice de Breslow. Índice de Breslow, vocês precisam entender, né, a questão das margens ali de 1 a 3 milímetros, que vai ter que ser retirada, dependendo, né, da biópsia, tá? Então, isso tudo eu quero que vocês revisem e tem lá na aula de melanoma para vocês na plataforma. Acidente ofídicos, o que eu quero que vocês repassem? Isso daqui já tudo a gente falou nas nossas aulinhas. É mais um repasso geral. Geralmente o paciente vai apresentar dor, edema, necrose e distúrbios de coagulação, tá? O acidente por jararaca, que é o botrópico, né? A gente vai lembrar de quem? Do nosso Justin Bieber. Lembra de Justin Bieber? Porque jararaca, botrópico, tá? E geralmente sintomas mais locais. Então, a cobra picou, teve dor, teve edema, teve bolhas, tá? É mais locais, não tem sintomas sistêmicos ali. A cascavel, que é o acidente brutálico, a gente vai lembrar de quem? Lá da nossa Chanel Chance, né? Do perfume da Chanel Chance. Que perfume seria esse? Aquele perfume mais caro, sofisticado da mulher. Então, a cascavel, ela é mais sofisticada. Por quê? Porque ela tem sintomas exclusivos dela, tá? E ela dá bastante distúrbio e ela é chique, por quê? Porque ela só tem um chocalho. Ela é a única que tem ali que avisa a pessoa para não chegar perto dela o chocalho ali, tá? Então, ela é exclusiva, tá? Ela é aquela mais ali. Então, cascavel crotálico, e a gente também lembra de CCC, né? Cascavel crotálico e Coca-Cola. O Coca-Cola por quê? Porque a urina é cor de Coca-Cola, né? O paciente ele vai apresentar pitose, tá? Ou face miastênica e algum distúrbio neurológico também, tá? Muito importante ali. Ele pode rebaixar nível de consciência, pode ter letargia, hipotensão, tá? E a surucucu, que é a acidente por laquético aqui, ela basicamente tem os mesmos sintomas da jararaca, tá? Que é os sintomas locais ali. É importante vocês saberem também a questão do soro, né, antiofídico. Sim, é muito importante. Não vou revisar isso com vocês, tem lá na aulinha de vocês. A única coisa que eu quero que vocês pensem mais para a prova é no acidente moderado, tá? Para cascavel e para surucucu, que é 10 ampolas, tá? Lembrem disso daqui, porque geralmente o INEP ele sempre cobra acidente moderado, tá? Nunca vi o INEP cobrar leve ou grave. Geralmente é moderado e geralmente é por cascavel, tá? Então, se tem uma para eu ir para a prova, para eu realmente saber, é essa daqui das 10 ampolas do acidente moderado por crotálico ou pela surucucu, que é o laquético, ok? Isso vocês têm que saber. Sobre acidente aracnídeo e escorpião, geralmente vai ser o quê? Dor local intensa no local, tá? Vai apresentar neurotoxicidade. Aqui é muito importante a gente saber as ampolas, tá? Do acidente leve, moderado e grave, porque aqui sim o INEP já cobrou. Hoje, na nova atualização do escorpião, né, acidente escorpiônico, a gente sabe que o moderado são 3 ampolas e o grave
6 ampolas, tá? Antigamente, se não me engano, era de 2 a 3, outra era de 4 a 6, mas hoje é realmente desse jeito. E o leve é observação, tá? De 4 a 6 horas, tá? Então, você vai deixar o paciente lá quietinho com você e vai observar, tá? Aracnídeo, gente, geralmente o INEP ele cobra mais a questão de identificar qual é o tipo de aranha, tá? Qual é o tipo de acidente ali. Vamos repassar rapidamente aqui da aranha. A aranha a gente vai ter o quê? A Loxosceles, tá? A Foneutria e a Lactrodectus. Seria o quê? A Loxosceles é a aranha marrom, a Foneutria é a armadeira e a Ladrectus é a viúva negra. Viúva negra, esquece para o INEP. É igual a cobra coral que a gente nem falou aqui. Cobra coral e viúva negra não vai vir no INEP porque são um acidente extremamente raro. O INEP ele cobra o básico do dia a dia, tá? Então vamos falar mais da Loxosceles e da Foneutria aqui. A Loxosceles, que é a aranha marrom, a gente tem uma característica extremamente importante, que é o quê? A nossa placa marmórea, tá? Então, ele vai ter necrose tecidual no local da picada, tá? E a Foneutria, que é a aranha armadeira, geralmente o paciente ele vai ter o quê? Uma cialorreia importante, paralisia, tá? De membro ali, ou parestesia. Vai ter bastante edema, tá? Lembrando que as duas têm dor no local, tá? Mas principalmente ali na placa marmórea, tá? Que tem um centro de necrose ali causada pela aranha marrom, tá? É basicamente isso. Eu acredito que o INEP não cobra nada além do que isso daqui, tá bom? Entrar um pouquinho agora em neuro aqui, tá? Gente, neuro é um tema muito importante para o INEP, sempre tem uma questão ou outra na prova ali. Então, Parkinson, o que eu quero que vocês saibam? Tremor sempre vai ser de repouso, tá? O paciente ele vai ter bradicinesia, vai ter rigidez em roda denteada e vai ter instabilidade postural. E aí, nesse caso, o tratamento para o Parkinson é levodopa ou carbidopa, ou ainda, se for jovem, a gente pode passar uma selegina. Lembrando que a gente precisa o quê? Levar dopamina para o paciente com Parkinson. Então, por isso que é levodopa. O medicamento vai levar a dopamina para o paciente com Parkinson, tá? Para realmente resolver, tentar melhorar esses sintomas ali do tremor, né, da bradicinesia e instabilidade postural, tá? O INEP sempre cobra isso, não tem mais o que discutir, tá? É sempre a mesma coisa. Vamos falar agora sobre doenças de Lewy, né? A doença de Lewy é um tipo de demência, tá? Do idoso ali, só que ela mistura um pouco como um diagnóstico diferencial para parkinsonismo, tá? Para o Parkinson ali. Então, ele tem o parkinsonismo, porém, associado a isso, ele vai ter o quê? A alucinação visual. E essa demência também que ele apresenta, ela é flutuante. Então, tem hora que ela melhora, tem hora que ela piora. Tem hora que ela melhora, tem hora que ela piora, tá? E associado a isso, geralmente vem um distúrbio do sono REM, tá? Então, ele tem realmente um problema ali de sono associado. Então, o que eu quero que vocês pensem? Se o paciente ele tem parkinsonismo, alucinação visual e distúrbios do sono, a gente vai fechar o diagnóstico para a doença de Lewy. Sendo que para o INEP, o obrigatório, tá? É a alucinação visual. Vai vir isso daqui na prova, tá? O INEP nunca cobrou, mas ele já flertou com a doença de Lewy como diagnóstico diferencial, então é muito importante vocês irem para a prova sabendo essa tríade ali que eu contei para vocês, tá? Alzheimer, né? O paciente ele vai ter uma amnésia progressiva, tá? Então ele vai esquecendo de pouco a pouco, até ele ficar realmente completamente com uma amnésia, tá? É causada geralmente por uma atrofia do hipocampo, então lá na ressonância magnética vai vir, né? Essa questão dessa atrofia ali, tá? A ressonância de crânio. O paciente vai ter dificuldade para executar tarefas, tá? Ou perder objetos, tá? Então, aquele paciente idoso que está falando assim, nossa, eu estou esquecendo muito objeto, a minha chave do carro, né? Eu estou esquecendo de fazer as minhas tarefas do dia a dia. Ou eu estou com dificuldade para fazer esse tipo de tarefa, dificuldade para vestir, né, uma roupa, dificuldade para poder tomar banho. Então, isso tudo entra como um critério para a doença de Alzheimer. E aqui os medicamentos que o INEP sempre cobre, isso que vocês têm que saber. Eu estou contando para vocês agora, vocês têm que saber disso daqui, porque a prova vem isso aqui. Então, tratamento para Alzheimer é donepezila, rivastigmina ou memantina, tá? Pode ser só um? Pode. Pode ser associado os dois? Pode, tá? Geralmente a gente acaba associando, por exemplo, né, a donepezila com a memantina, por exemplo, tá? Então, tem que saber os nomes das medicações e não pode confundir essas duas coisas aqui, tá?
Levodopa, levodopamina para o paciente com Parkinson. Memantina, donepezila é Alzheimer. Ó, Zilazheimer, tá? Essa é a didática ali para a gente não esquecer, ok? Vamos falar agora sobre neutropenia febril, né? O paciente já cobrou algumas vezes, o INEP já cobrou algumas vezes ali a neutropenia febril e é um ponto dado. Eu já falei isso para vocês lá na aula que tem na plataforma, na parte de pediatria. Neutropenia febril é uma dos pontos mais fáceis que a gente vai ganhar no INEP, tá? O paciente ele vai ser o quê? Oncológico, tá? Geralmente ele vai aparecer o quê? Uma febre com eosinofilia após a quimioterapia. É sempre a mesma coisa, é sempre o mesmo cenário. Não tem para onde fugir. Então, é muito fácil, tá? É só você saber. Se o paciente ele é oncológico, fez uma quimioterapia recentemente, abre um quadro de febre e o eosinófilo está menor do que 500, é uma neutropenia febril, pode fechar o olho e pode marcar na conduta da neutropenia febril. Lembrem da minha dica, né? Neutropenia febril, a gente faz basicamente a mesma coisa que a gente faz num paciente com febre sem sinais localizatórios e também a mesma coisa que a gente vai fazer num paciente com sepse. Então, o pacote de primeira hora, tá? E os exames é sempre a mesma coisa. A gente precisa investigar aonde está o foco infeccioso e o ponto primordial para o INEP é o quê? Internar, tá? E fazer antibiótico terapia de amplo espectro na primeira hora, sem esperar urocultura, hemocultura, tá? De 2 amostras, não espera nada. É sempre ali, realmente, na primeira hora, o antibiótico, ok? Falando agora sobre a nossa PTI, né? Vasculite por IgA e a CHU. Lá na plataforma tem as trigêmeas, a aula das trigêmeas que eu dou macete para vocês. Mas vamos repassar basicamente ali os pontos primordiais. Então, PTI, o paciente vai ter o quê? Plaquetopenia isolada, ó. PTI de isolada. Ele só vai ter a plaquetopenia e nada mais, tá? Já na vasculite por IgA, né, que é a púrpura de Noche-Stollen ali, a gente vai ter 2 coisas, obrigatoriamente. Uma púrpura palpável com hematúria, e aí o paciente ele não vai ter plaquetopenia, e associado a isso ele pode ter 2 outros critérios, que é o quê? Artralgia, né, que é dor nas articulações, ou, tá, dor abdominal, tá bom? Então eu quero que vocês saibam, obrigatoriamente, púrpura palpável com hematúria, sem plaquetopenia, tá? Essa hematúria ela não tem plaquetopenia associada ao quadro, e ele vai associar outros 2 critérios, ou artralgia ou dor abdominal. É isso que é vasculite por IgA. E, gente, vasculite por IgA vai vir sempre em quem, gente? Em criança, tá? Que é a púrpura de Noche-Stollen. Não vai vir uma vasculite por IgA num paciente adulto, tá? Então, esquece disso daí. Na PTI pode ser tanto na criança, tanto no adulto. Geralmente vem uma mulher ali na nossa prova, tá? Para a gente poder pensar na PTI. CHU, mesma coisa, é criança, tá? Vai ter uma anemia hemolítica, então todos os sintomas de uma anemia hiperproliferativa por anemia hemolítica vai ter. Vai ter aumento de bilirrubinas, tá? Vai ter consumo de aptoglobina, tá? Bilirrubina totais diretos vai estar aumentado, DHL vai estar aumentado também, tá? E reticulócitos aumentado, obviamente. Associado a isso também, o paciente vai apresentar uma insuficiência renal, então ele vai ter o quê? Um distúrbio, né, urológico, tá vendo? Ó, CHU urológico, é somente uma parte urológica associada ali. Vai ter plaquetopenia, tá? E um quadro típico ali é apresentar uma diarreia com sangue, tá? Porque aqui geralmente é ocasionada pelo algum tipo de toxina da E. coli. Lembrando que não são todas as cepas da E. coli que tem essa toxina, né? Que, se eu não me engano, chama Shiba, de Toshiba, alguma coisa assim, tá? Lembra de Toshiba. Toshiba daquela marca de televisão mesmo, tá? Mas eu quero que vocês saibam que é alguma toxina que a E. coli possui, tá? Algumas cepas ali que causa esse tipo de síndrome ali na criança, ok? Linfoma, gente. Linfoma, a gente vai ter um paciente com adenomegalia indolor, tá? Geralmente com febre associada a suores noturnos, tá? Aqui a gente precisa fazer diagnóstico diferencial com quem, gente? Com tuberculose, tá? A diferença aqui é que o paciente ele não vai ter com tosse, tá? Maior do que 3 semanas, tá? Mas ele vai ter febre, vai ter suores noturnos e vai ter essa adenomegalia indolor. Principalmente em região o quê? Cervical e inguinal, tá? Tratamento de linfoma, gente, e os tipos, né, de Hodgkin e não Hodgkin.
vai depender do estadiamento, vai depender da biópsia, tá? E aí, qual que é a diferença dos dois aqui na biópsia, gente? A biópsia do Hodgkin, a gente vai ter o quê, gente? Não sei pronunciar direito esse nome, mas é células de Redd-Steinberg, alguma coisa assim. Que é os nossos famosos, né, olhos de coruja. Então, vocês vão desenhar uma coruja lá na prova de vocês, quando vier, tá? Esse tipo de biópsia. Nossa, minha coruja ficou linda, né? Mas vocês estão entendendo. Vou desenhar aqui só para vocês nunca mais esquecer. Então, células de Redd-Steinberg ou células em olho de coruja, a gente vai pensar na biópsia, obviamente, né? Em linfoma de Hodgkin, tá? Outro achado muito importante, né? A dor ali, essa linfadenomegalia, ela começa a ter dor se o paciente ele ingere álcool, tá? Então, quando ingere álcool, acaba doendo ali essa questão do linfonodo, ok? Tem que saber disso daí também. Sobre mieloma múltiplo, o INEP já cobrou algumas vezes, então é muito importante vocês saberem, né? Aqui o paciente geralmente vai ser o quê? Um idoso, tá? Associado com hipercalcemia, então o cálcio vai estar elevado, tá? O cálcio sérico. O paciente ele vai ter insuficiência renal aguda, tá? Então o paciente vai ter uma ureia, uma creatinina elevada. O paciente vai ter anemia e lesões ósseas, tá? Ou osteófitos, tá? Que são lesões ósseas ali na radiografia, tá? E o que é a mais eu quero que vocês lembrem, né? Essa anemia aqui, quando a gente faz o esfregaço da lâmina, vai vir as famosas Roleux, tá? O que seriam essas Roleux? São hemácias empilhadas, como se fosse um empilhamento de moedas lá da radiografia do abdômen agudo, mas é no esfregaço do sangue, tá? Ela vai ficar ali realmente bastante empilhadas. Então, quando a gente faz o esfregaço do sangue ali, as hemácias estão sempre juntinhas, uma em cima da outra, assim, ó, tum, 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 parecendo uma cobrinha mesmo, tá? É muito, muito legal. Depois vocês pesquisem aí. Se eu não me engano, lá na aula de neoplasias, eu acho que eu devo ter colocado essa imagem para vocês, tá? Mas é isso, tá? Gente, esse tipo de câncer ali, o INEP ele não aprofunda muito, porque é coisa muito de especialista, tá? Mas o INEP já cobrou a forma do diagnóstico, né? E o diagnóstico em si, tá? Então, eu quero que vocês saibam pelo menos isso daqui. Vamos fazer um repasso rapidão sobre as anemias carenciais, né? Eu sei que vocês têm muita dificuldade, mas já dei aula para vocês ali bastante sobre anemia, tá? Todos os nossos simulados praticamente têm anemia junto ali para vocês identificarem, tá? E aí, quais são os pontos de cada uma? Lembrando que a anemia ferropriva é deficiência de ferro, e o paciente ele vai ter o quê? Uma anemia microcítica, hipocrômica, vai ter ferritina baixa, tá? Então, o paciente ele claramente vai ter uma síndrome anêmica, né? Então, ele vai ter glossite, coloníquia, vai ter fraqueza, inapetência, tá? Lembrando que a coloníquia é aquela unha em colher, né? Então, quando você olha a unha do paciente, ela tá côncava ali, você consegue até colocar uma gota de água em cima da unha. A glossite, né? O paciente ele vai ter ali a língua mais grossa, tá? Pode ter queilite também, que é aquela parte da boca aqui nos cantinhos mais seco e rachado, tá? É literalmente uma síndrome carencial ali, tá? Sobre a anemia megaloblástica, a gente vai ter uma anemia macrocítica. Lembra que eu falei para vocês? Sempre que eu vejo na prova um VCM maior do que 100 ou maior do que 110, a gente vai fechar o olho e vai pensar numa anemia megaloblástica. Não existe outra anemia que tenha o VCM maior do que 100 ou 110, tá? Macrocitose é anemia megaloblástica, até que me prove o contrário, tá? Outro achado patognomônico, a gente vai ter o que no esfregaço, gente? Ó, hipersegmentação de neutrófilos. Então, a gente olha a lâmina e o núcleo do neutrófilo vai estar o quê? Hipersegmentado. Então, tem vários núcleos a mais do que deveria, tá? Megaloblástica a gente sabe, né? Ou por deficiência de B12 ou por folato, que é a B9, tá? Isso vai depender da causa. Outra coisa que eu já falei para vocês na hora da prova, né? Aliás, na hora da nossa revisão, que para a prova serve. A por B12, se o paciente for bariátrico, ele vai desenvolver uma anemia perniciosa, tá? Essa é a dica que eu dou para vocês, tá? Então, perniciosa é basicamente uma anemia megaloblástica causada pela falta de B12, porque o paciente ele não tem fator intrínseco no estômago, porque ele é bariátrico, tá? Então, ele perde ali a capacidade de quebrar a B12 para absorver na primeira porção do duodeno, tá? Então, eu quero que vocês recordem disso daí. Sideroblástica, a gente vai ter os anéis sideroblásticos, tá? No esfregaço ali. E é causada por um aumento de ferro sérico, tá? Então, o ferro sérico extremamente elevado vai causar uma anemia sideroblástica, ok?
A anemia por doença crônica, típica do INEP, né? Geralmente vai ser o quê? Uma anemia normo-normo, tá? Ferro baixo e uma ferritina alta. E aí, nesse caso, é por quê? Geralmente por perda sanguínea, né? Seja ela por vaginal, o principal sempre a gente vai ter que pensar é em câncer coloretal, porque tá tendo sangramento oculto nas fezes ali, de pouquinho em pouquinho, e vai gerando esse quadro de anemia de doença crônica, tá? Ou ainda aqueles pacientes que têm doença renal crônica que acaba perdendo, né? Células vermelhas ali, né, hemoglobina na urina, tá bom? Então, eu quero que vocês se recordem disso daí. Geralmente vai vir o quê? Um paciente idoso, tá? Ou um paciente oncológico, tá? Geralmente essas duas coisas ali para essa anemia crônica. Talassemia, a gente vai ter o quê? Uma microcitose desproporcional à anemia, tá? E a eletroforese vai estar alterada. É isso que a gente tem de talassemia. O INEP nunca cobrou, mas já veio o diagnóstico diferencial, então eu quero repassar isso para vocês. Lá na aula de anemias, tem todas as anemias tintim por tintim, tá? Outra coisa que eu quero passar para vocês, as anemias hemolíticas. Lembrem, esferocitose hereditária, a gente vai ter 3 coisas que eu quero que vocês lembrem. Esferócitos, então a hemácia vai estar redonda, ela parece uma bola de futebol mesmo, porque o normal é o quê? Ela ser redondinha? Sim, mas ela é côncava. Ela tem aquela partezinha ali que dá pra gente ver no centro, né? Essa parte côncava. Na esferocitose hereditária, não. A hemácia ela é uma bola, ela não tem a parte da côncava, tá? O combo direto vai estar negativo. Por que eu preciso saber disso? Porque ela vai fazer diagnóstico diferencial para quem, gente? Para anemia autoimune. Eu já falei isso para vocês, tá? E a gente vai ter o teste de fragilidade osmótica positivo ali, tá bom? A anemia autoimune. Sim ou sim vai ser combo direto positivo. Então, se eu tenho combo direto positivo, é anemia autoimune, pronto, acabou. Não tenho que discutir aqui, tá? Tem que tomar cuidado para não solicitar, né, e não ver ali na alternativa combis indireto. Lembre que o combis indireto a gente verifica lá na lemonização, é lá na ginecologia obstetrícia, não é aqui na causa exclusiva de anemia hemolítica, tá? Por anemia autoimune, tá? São 2 coisas distintas. Deficiência de 6PD, o INEP já cobrou na prova. Como que eu vou pensar? Basicamente vai ter uma hemólise, tá? Geralmente ocasionada o quê? Pós-infecção ou pós-drogas, tá? E a gente já viu lá na aula algumas drogas que causam, né? Pode ser antibiótico, pode ser anticonvulsivante. Depende ali do quadro clínico do meu paciente, da história clínica do qual que é a medicação que ele está utilizando, tá? E aí a gente tem que lembrar o quê, gente? Que ele vai apresentar corpúsculo de Hens. Lembra do corpúsculo de Hens do quê, gente? Lembra daquele desenho que eu já mostrei para vocês, que o quê? A hemácia, ela oxida, por causa que não tem porque não tem a G6PD, né? Ela está deficiente. E aí o nosso próprio corpo faz o quê, gente? Joga a oxidação para a periferia. Então a hemácia, ela tem um pontinho azul ali, ó, lá na periferia. E aí isso vai gerar o quê? Quando chegar no baço, lembra da minha aulinha? Quando chega no baço, o baço faz o quê? Morde a parte oxidada da hemácia. E aí ela vira uma hemácia o quê? Mordida, que é a bite cell, tá? Hemácia mordida. Lembra da maçãzinha? Lá na minha aula eu até trouxe para vocês a maçã lá da Apple, né? Meu Deus, que desenho horroroso. A maçã da Apple. Por quê? Porque a hemácia, depois que ela vai passar no baço, que ela sofreu essa oxidação, o baço vai o quê? Comer, aqui, ó. Os macrófagos lá vai comer essa hemácia lá onde estava oxidado, tá? E aí isso ela vai se transformar em uma bite cell, tá? E esse pontinho que a gente chama de corpúsculo de Hens. Hens da maionese Heinz, né? A mesma coisa, a mesma forma que escreve, tá? Enfim, vocês já assistiram a minha aula, vocês já estão careca de saber isso daqui. Tanto que no dia que eu dei aula para vocês, todo mundo falou assim, aham, já sei de tudo. Todas as perguntas que eu fiz para vocês, vocês acertaram. Então, para de brigar, para de tirar com a anemia, que está todo mundo na ponta da língua. A anemia falciforme, geralmente vem um paciente com crises vasoclusivas. O INEP gosta de cobrar isso daí, tá? Então, um paciente que tem crise vasoclusiva e vai ter dor, né, em membros ali. O paciente vai apresentar células falcizadas. O que significa isso? Que é aquelas nossas famosas, né, hemácias em foice ali, tá? Eletroforese de hemoglobina, que a gente vai poder fazer para poder fazer o diagnóstico. E o paciente tem que lembrar o quê? Que ele é um paciente com uma hemoglobina S, tá? E a gente chama essa hemoglobina S de foiciforme, né? Por quê? Porque esse paciente ele tem anemia falciforme em forma de foice, quem? As hemácias, tá? Devido justamente a essa hemoglobina.
Outra coisa que eu quero que vocês entendam, né? Não é todo mundo que vai ter a hemoglobina S que vai desenvolver a anemia falciforme. Às vezes é somente um traço falcêmico. Então, depende. Às vezes o pai tem anemia falciforme e a mãe não tem. A mãe doa uma hemoglobina que não é falciforme e o pai doa a falciforme. Então, isso seria o quê? Um traço falcêmico. Então, ele não tem anemia falciforme, ele só tem um traço falcêmico. São coisas diferentes ali, tá? A anemia falciforme para o paciente dele tem que ter as duas moléculas ali, tá? Doadas da hemoglobina S, tá bom? Então, ele não tem nenhum tipo de outra hemoglobina, tá? Outra coisa que eu não coloquei aqui para vocês, mas eu quero que vocês revisem, né? A síndrome torácica aguda, tá? A anemia falciforme, ela faz essa síndrome torácica aguda no quê? Durante o processo infeccioso, tá? Então, o paciente, ele vai ter dispneia, vai ter febre, vai ter o que mais? Dor precordial, tá? E associado a isso, a gente vai ter que fazer o que para esse paciente? Interna e faz antibiótico, tá? E aí a gente vai investigar qual é o caso, né, desse paciente ali de infecção que ele tá tendo, tá? Por quê? Porque a síndrome torácica aguda nada mais é do que um paciente com anemia falciforme que tá com um quadro infeccioso e gera esse processo dessa síndrome ali com febre, dispneia e a dor no peito, ok? O INEP já cobrou isso aqui várias vezes, eu quero que vocês saibam. Passando agora rapidamente aqui sobre reumato, né? Artrite séptica, geralmente vai vir o quê? Uma monoartrite febril. Então, é somente uma articulação acometida. Vai ter dor intensa no local, tá? Principalmente a mobilização ali do membro. E a gente solicita uma punção, né? Uma artrocentese ali, diagnóstica e às vezes de alívio. E vai vir, né? Maior do que 50 mil leucócitos. Esse é o clássico para a gente poder identificar um quadro de artrite séptica, ok? Então, eu preciso do resultado da punção para eu identificar que esse paciente está tendo um quadro de artrite séptica, tá? Principalmente para eu verificar se ele é artrite séptica gonocócica ou não gonocócica, tá bom? Tem que lembrar disso daí. Espondilite anquilosante, geralmente é o quê? Um paciente com lombalgia, tá? E essa lombalgia é uma lombalgia inflamatória, tá? Vai ter sacroileite, então quando a gente pede uma radiografia, né, lombosacra, vai ter, né, o sinal clássico ali da sacroileite. E a gente tem um marcador específico, tá, da espondilite anquilosante, que é a HLA-B27. Tem que saber disso daqui? Tem, gente, porque o INEP é tão, né, vagabundo, que às vezes ele coloca o quê? HLA-B37. Isso daqui já veio na prova, tá? Esse 37 para que ele confundir a gente. Então, tem que tomar cuidado disso daí, tá bom? Febre reumática, gente. Febre reumática geralmente vai vir um paciente o quê? Jovem, tá? Adulto jovem ali. Ele vai ter uma história prévia de faringite streptocócica, tá? Ou seja, ele precisa realmente ser comprovável que é por estreptococo, tá? A gente tem os nossos critérios de Jones, né? A gente chama lá dos critérios de Jones de caneca feia, né? Isso daqui tem lá na aula de vocês, tá? Então, são os critérios maiores e menores. Os maiores é a caneca e os menores é a feia, tá? Tem que saber dos critérios de Jones? Tem, porque eu preciso dele para poder fazer o diagnóstico da febre reumática, tá bom? Mas na hora da prova, o que eu tenho que lembrar? Basicamente sobre cardite. Por quê? Porque o paciente com febre reumática, ele pode ter quadro de cardite. Inclusive, essa cardite que eu vou pensar no quê? Nas profilaxias com penicilina benzatina, né? Se vai para o resto da vida, se não vai para o resto da vida, qual que é o período que eu vou ter que fazer essa profilaxia, isso tudo vai depender da cardite, tá? Isso tem lá na aula, não vou macetar isso na cabeça de vocês, tá? Quando que eu vou pensar na cardite, se o paciente ele tiver no caso clínico o quê? Um sopro cardíaco novo, ou um quadro de endocardite reumática, então ele vai ter febre, mais sopro, mais o ASLO, né, o streptoteste ali positivo, tá, devido a essa faringite streptocócica, ou ainda se ele já tiver um quadro de valvulopatia mitral. Isso é importante? É. Então, valvulopatia mitral, ou seja, insuficiência mitral ou estenose mitral, eu tenho que pensar em investigar febre reumática nesse paciente, tá? É clássico, tá? Alguma valvulopatia mitral, seja estenose ou insuficiência, eu preciso pensar num paciente que teve uma febre reumática e nem sabia, tá? E nem tratou. A gente sempre vai erradicar, tá? O piógenes ali, que é o streptococcus que causa, né, esse tipo de quadro ali, com penicilina benzatina, tá? Que é a nossa famosa bezetacil,
então ela é intramuscular, e a quantidade de profilaxia, né, para indicação do Piógenes vai depender do qual é o grau ali que a gente tem da febre reumática, tá? Isso tem lá na aulinha de vocês. Sobre gota, né? Gota, a gente também tem uma monoartrite, tá? Então, como que eu vou diferenciar a gota, por exemplo, da artrite séptica? A artrite séptica é mais ou menos no adulto jovem. A gota, geralmente, é mais no adulto mesmo, no adulto idoso, tá? E ele tem uma pódraga. O que significa isso? Geralmente abre a dor, geralmente ali de forma súbita, no dedão, por exemplo, tá? No dedão do pé. O paciente ele vai apresentar, né, lá na artrocentese, cristais birrefringentes negativos, então isso é muito importante, tá? Essa palavra aqui, ó, o INEP geralmente coloca, tá? Então, cristais birrefringentes negativos, a gente vai pensar em gota, tá? E o paciente, ele vai ter uma hiperuricemia. Lembrando que não é obrigatório, às vezes a gente pede, né, o ácido úrico para o paciente e ele tá normal. Não vai excluir a minha gota. A gota ela é diagnóstico clínico, tá? Eu não preciso ter um ácido úrico aumentado ali. Às vezes ele está tendo uma crise de gota e ele está com ácido úrico normal, tá? E aí o que a gente tem que lembrar, né? Questão do alopurinol, tá? Do alopurinol ali. A gente não faz ele mais nas crises de gota. A gente vai deixar ele prescrito para depois que a crise cessar. Qual que é o meu tratamento da crise? Anti-inflamatório, tá? Não esteroidal, os nossos AINES, tá? É fácil, fácil. Fibromialgia, gente. O que eu quero que vocês entendam sobre fibromialgia? O INEP, ele sempre vai trazer, né, uma mulher, tá? Uma mulher com dor no corpo todo. E aí o INEP, ele vai misturar um pouquinho aqui com a artrite reumatoide para fazer a gente marcar a alternativa de artrite reumatoide. Mas agora eu tô contando para vocês que vocês não vão cair mais nessa. Por quê? Porque aqui, ó, o paciente ele vai ter fadiga obrigatoriamente e pontos dolorosos específicos. Então, quando a gente palpa, né, os tender points ali, principalmente na região da coluna do paciente, ele vai estar positivo, tá? E aqui, gente, o paciente ele vai estar crônico, maior do que geralmente 3 meses, tá? Dói o corpo todo e pode estar associado a isso, né, sintomas depressivos, tá? Ou de ansiedade. Por quê? Porque a paciente geralmente vai no médico, o médico não consegue diagnosticar, e ela fica indo, e aquela dor insuportável no corpo dela, e aí ela não tem um diagnóstico, e isso causa ansiedade, causa sintomas depressivos, porque ela fala para a família dela, eu tô com muita dor no corpo, mas o médico não diagnostica, fala que não é nada, e aí todo mundo fica falando para ela que não é nada, que é só uma ansiedade, e isso acaba prejudicando o psicológico dela. É o clássico de fibromialgia, tá? E aí, qual que é o tratamento de fibromialgia, gente? A gente vai fazer o quê? Relaxantes musculares, tá? Tem que lembrar da fisioterapia, tá? Para esse tipo de paciente. A atividade física. E o primordial para dor, para o controle da dor, que é o quê? Pregabalina, tá? Em alguns casos, a gente pode passar também uma amitriptilina, tá bom? Lembra disso que vocês vão gabaritar a fibromialgia na prova. LES, lúpus eritematoso sistêmico, geralmente vem como na prova? Rash-Malar, tá? Então o paciente ele tem asa de borboleta, tá na face. Sempre, gente, vai ser o quê? Mulher em idade fértil. Isso é um ponto que vocês têm que estar anotado na cabeça de vocês, tá? O FAN geralmente vai vir positivo, tá? Que é o fator antinuclear. E pode apresentar disfunção renal. E aí, um ponto importante aqui do lúpus. O lúpus, gente, ele vai ter as penias, tá? O INEP, ele sempre traz as penias para fazer diagnóstico diferencial com artrite reumatoide. Por quê? Porque o lúpus eritematoso sistêmico, ele causa, né, rigidez matinal, ele causa dor articular. E aí, quando você está lendo o quadro clínico, você vai falar, não é artrite reumatoide. Aí chega lá no rodapézinho, no finalzinho, na última frase, ele traz as penias para fazer diagnóstico diferencial, tá? O que seriam essas penias, né? O paciente vai apresentar o quê? Anemia, plaquetopenia, tá? A paciente vai ter leucopenia. Artrite reumatoide não dá penias, tá? Então, se eu penso em artrite reumatoide, mas o meu laboratório tem alguma penia, eu fecho meu olho e vou falar que é lúpus eritematoso sistêmico, ok? Lembra disso que vocês matam todas as questões. Outra coisa que eu não deixei anotado aqui, mas eu quero falar para vocês. A paciente, no estado mais grave, ela pode convulsionar, tá? Inclusive, já veio uma prova e um enunciado que a paciente, ela convulsionou,
tá? Então, convulsão, a gente vai pensar também em lúpus eritematoso sistêmico, tá? Síndrome de Sjögren. Não sei pronunciar isso daqui. O INEP não cobrou tão enfaticamente isso daqui, mas ele já flertou, então é bom vocês darem uma lida, tá? A gente tem duas coisas na clínica que é muito importante que vai vir no caso clínico e um laboratório, que seria o quê? Xerostomia e xeroftalmia. Então, o paciente que ele está reclamando, né, que está com o olho seco, paladar meio seco ali, tá? Não tá com alterações também na parte olfativa, a gente vai ter que pensar em síndrome de Sjögren, tá? Associada a uma dor na articulação, dor abdominal, e o paciente ele vai apresentar o rola, tá? É esse nome mesmo, é rola mesmo. Se falou rola e tiver xeroftalmia e xerostomia, a gente vai pensar em síndrome de Sjögren, tá? Então, o paciente ele tem o anti-ro e o anti-lá, rola, tá bom? Esses são os marcadores ali para esse tipo de caso. Ah, vou voltar nos marcadores que eu não falei do lupus, né? Gente, lupus, o primeiro marcador que eu vou pensar é o anti-SM, que é o anti-Smith, tá? Do Will Smith, já dei isso para vocês, tá? Outra coisa muito importante que vocês têm que lembrar é do anti-DNase, ou anti-DNA dupla hélice, tá? E aqui, principalmente no paciente que tem síndrome nefrítica, tá? Essa síndrome nefrítica ocasionada justamente pela lesa ali, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Cadê se eu tinha colocado da artrite reumatoide? Não coloquei nesse. Mas eu já vou falar, tá? Se a paciente apresentar artrite reumatoide, lembrem que a gente cai punho. Eu acho que eu dei isso na aula anterior, né, de vocês. Então, cai punho, artrite reumatoide, tá? Então, é o anti-CCP, que é o marcador específico da artrite reumatoide, tá bom? Tem que lembrar disso daí. Porque, às vezes, ó, o fator reumatoide, o FR, nem sempre vai vir positivo. Outro ponto que eu quero que vocês anotem, artrite reumatoide pro INEP, geralmente eles colocam o fator reumatoide negativo, para a gente pensar assim, não, mas o fator reumatoide, artrite reumatoide, tinha que vir positivo. Nananina, não. Ele não é obrigatório, nem sempre ele vai vir positivo, tá? Então tem que lembrar disso daí também. E para a gente poder terminar, vamos falar um pouquinho sobre outros tipos aqui de doenças, né? Síndrome de Guillain-Barré, a gente vai ter um paciente com paralisia ascendente. Então, ele vai chegar para a gente falando o quê? Que ele está perdendo as forças de baixo para cima, tá? Então, começou nos membros inferiores e foi subindo para os membros superiores, tá? A reflexia, então, ele tem movimentos ali de reflexão. Ele vai ter uma dissociação albuminocitopatológica lá na punção lombar, tá? Lá no líquor, então a gente precisa fazer punção lombar, precisa avaliar esse líquido cefalorraquídeo e a gente vai ter esse achado aqui, ok? Meu Deus, não entendi. Basicamente, a albumina vai estar diferente do LCR para a sérica, tá? Então a gente pede os dois e faz a comparação, vai ter essa desassociação, tá? O normal é sempre estar com os mesmos valores, tá? E a parestesia, né, em botas e luvas, tá? Então, ele tá realmente ali das pontas dos dedos para cima e das pontas do dedão do pé para cima também, tá? TDAH, a gente tem a tríade clássica, tá? Déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. É sempre a mesma coisa para o INEP. E tratamento de TDAH é com metilfenidato. Isso o INEP gosta de cobrar. Falando agora sobre TEA e TOD, né? Transtorno do espectro autista. O paciente ele vai ter estereotipias, tá? Padrões repetitivos, ele sempre gosta das mesmas coisas. Ele tem déficit social, então ele não interage muito bem, ele gosta de ficar isolado, seja dentro de casa ou seja fora da família, fora de casa, tá? E tem rigidez cognitiva, tá? Tem vários outros critérios, mas os principais que eu quero que vocês entendam é isso, tá? Então, anda na ponta dos pés, gosta sempre dos mesmos brinquedos, não é sociável, tá? E isso daqui a gente aplica, né, o M-Chat, tá? Lembrem que o M-Chat é extremamente importante para rastreio ali, para o diagnóstico do TEA, tá? Geralmente ali até 18 meses. Inclusive, isso o INEP sempre traz na prova e sempre se embanana e anula a questão, tá? Inclusive, se eu não me engano, na de 25.2 agora teve uma questão e foi anulada porque eles se embananam nisso daí. TOD.
Todd é um paciente criança, né, com humor raivoso. Ele tem comportamento desafiador, então ele desafia. Por isso que eu dei aqui, ó, transtorno opositor desafiador. Então ele se opõe a fazer as coisas e ainda desafia autoridades, tá? E aí o ponto primordial que vai ter na hora da nossa prova é o quê? Índole vingativo, tá? E tem prejuízo social. Ele não aceita ordens, ou seja, ele faz alguma coisa ao contrário do que foi mandado. Ele se opõe ao que foi mandado e ele é agressivo. O opositor desafiador, ele é agressivo, ele morde, chuta, belisca, tá? E ele é vingativo. Se você fez algo de mal para ele, ele vai se vingar para você, tá? Sobre esquizofrenia, geralmente o paciente ele vai apresentar o quê? Delírios, alucinações, sintomas negativos e discurso desorganizado. Então, nesse caso, a esquizofrenia, ela tá há meses ali, tá? O paciente, ele tá há meses alucinando, ouvindo vozes, vendo vultos, achando que outras pessoas vão fazer mal para ele, tá? E aí o tratamento, basicamente, a gente faz com antipsicóticos, tá? Pode ser uma risperidona, pode ser um haloperidol, pode ser uma quetiapina, tá? Mas eu quero que vocês lembrem mais da risperidona e do haloperidol mesmo, tá? Que são os antipsicóticos principais ali para esquizofrenia, tá bom? Anorexia, né? Anorexia e bulimia. Às vezes o INEP traz ali e a gente acaba confundindo uma com a outra. Não dá para confundir porque ela é muito clássica, tá? A anorexia, a paciente ela vai apresentar um IMC baixo, tá reduzido, medo de ganhar peso, vai apresentar provavelmente um quadro de amenorreia, tá? Secundária, tá? E hiperatividade. Essa amenorreia, gente, é por causa de falta de vitaminas, de nutrientes. Por quê? Porque ela tem essa restrição alimentar. Ela não come, tá? Geralmente na anorexia não tem fator purgativo, então ela não induz vômito ali, tá? Não toma chás para emagrecer. Geralmente ela só não come mesmo, porque ela se acha gorda, se olha no espelho, se vê gorda, e aí tem uma restrição bastante ali, tá? Porque ela tem medo de ganhar peso. Então o IMC dela vai ser baixo, tá? Geralmente o IMC ele vai vir, né, menor do que 15, então a gente vai ter que internar a paciente para poder fazer hidratação parenteral, porque ela vai estar desnutrida, vai estar desidratada, tá? E associar também as reposições de vitaminas, tá bom? Ofertar sempre, né, equipe multi, encaminhar a paciente para psicólogo, para o nutricionista, né, fazer um acompanhamento longitudinal bem feito nesse tipo de paciente. Já na bulimia, gente, é o contrário, né? A paciente, ela tem ali episódio de compulsão, então ela come, aí ela sente culpa e induz o vômito, tá? Tem purgação. Então, ou ela vai induzir vômito, ou ela vai tomar laxativos, né? Ou ela vai tomar chás ali para poder perder peso, tá? E geralmente é o peso normal. Por quê? Porque ela come, tá? E aí, às vezes, ela induz o vômito e às vezes não, tá? Então, ela tem, às vezes, episódio de purgação e às vezes não. E ela tem culpa, tá? Então, você tem que investigar se ela se sente culpada pela alimentação dela, tá? E aí, aqui a gente tem um sinal clássico, que é o sinal de Russell, tá? Que é próprio da bulimia, tá? O que seria esse sinal de Russell? É aquelas lesões aqui na ponta dos dedos, que é ocasionada na hora do ato do vômito, tá? Então, o paciente, ela põe o dedo para poder vomitar, e aí os dentes batem aqui na pele e lesiona, e faz esse sinal de Russell, tá? Lá na nossa aula tem a foto para vocês, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso novo Macetando pro INEP. Daqui a pouco, né, essa semana, eu vou soltar para vocês a parte 3, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Revisem, gente. Aqui é mais um repasso geral mesmo para quem já está sabendo do conteúdo e que é mais os pontos principais ali para não confundir e entender o que o caso clínico está trazendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo e até a próxima Macetando com o INEP.